Muito bem, deixa eu fazer o seguinte aqui, a gente falar sobre a situação do transporte escolar. É um assunto muito delicado e que toda vez que a gente vai falar desse assunto, acaba gerando uma grande preocupação. Porque de um lado, né, um lado nós temos os pais dos alunos que ficam preocupados e com razão com a condição do transporte escolar terceirizado. E tem também a situação dos alunos que estão indo para as escolas, chegam para os pais, reclamam que o ônibus está molhando dentro, tem toda aquela situação. Mas, do outro lado, nós temos a Secretaria de Educação, que é responsável por acompanhar, enfim, primeiro licitar, né, para que tenha uma empresa para prestar esse trabalho para a educação. A gente sabe que é um veículo, né, um transporte compartilhado entre município e estado. O responsável por acompanhar é o município. E aí, por que o assunto é delicado? Porque quando se fala em cancelar um contrato, primeiro que tem que respeitar os trâmites, né? Tem que notificar a empresa. Nós estamos falando de uma situação que em Montenegro, desde que essa empresa assumiu esse contrato no município de Montenegro, desde o começo já ficou aquela dúvida, né? Por quê? Porque tinha uns ônibus muito ruins. Só que o próprio empresário chegou a falar que ele teria outros ônibus para trazer para o município, que aqueles era apenas para começar, que ele teria outros melhores e que viriam. Então foi dado um voto de confiança, tanto por parte do município, acredito eu, também por parte dos pais de alunos. Mas nós estamos no ano de 2024 e depois de toda aquela polêmica que aconteceu lá no Colégio 74 do Justino Luiz Roncone, a polêmica de ônibus em más condições, vereadores falando, comissão olhando e realmente dizendo que não estava bom, porque para mim a comissão nunca disse que estava bom, falava que estava ruim. Só que entrou este ano 2024 e a empresa continuou com os ônibus pior do que estava. E aí vem de novo os pais cobrando providência de quem? Da secretária, porque quem está à frente da secretaria é a secretária. A empresa, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, mas os ônibus que é bom não chegam, continuam fazendo ali a gambiarra nos mesmos. E hoje nós gravamos na segunda-feira lá no Colégio Mário Palmério com os pais reclamando. Não sou eu não tenho um filho lá, são os pais que estavam reclamando, falaram bastante sobre a situação dos ônibus, essa questão que eles não estão contentes. E aí na terça-feira, que era para o ônibus ir para lá já arrumado, na ida já quebrou novamente. E a secretária em más lençóis. O que aconteceu? Segundo agora a secretária e o pessoal do colégio, para trabalhar na quarta-feira, para os alunos não continuar perdendo as aulas, vai um ônibus da frota do município, o ônibus amarelinho, para poder socorrer. Mas a secretária não tem obrigação de fazer isso, de socorrer. Mas por se colocar no lugar dos alunos, vai prestar esse socorro. Por isso, nós vamos falar com a Gilvânia, para que ela fale para a gente quais são as providências, se está dando mais um voto de confiança, se está dando mais prazo para a empresa, ou se agora realmente vai ser só na base do documento, se agora vai ser notificação, se vai para cima, se vai pedir para que dar um prazo para que essa empresa resolva o problema, ou se cancela esse contrato, porque desde o ano passado notificando, acredito que já tem aí notificação suficiente para cancelar esse contrato, sei lá, abrir outra licitação emergencial, enfim, a secretária vai falar com a gente. Mais ou menos isso, né, secretária? Você está a par, está tentando correr atrás do prejuízo desde ontem? Como é que está a situação, secretária? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão ouvindo. Eu quero dizer aqui a vocês que a preocupação realmente é grande, não só dos pais, é lógico que bastante dos pais, mas da Secretaria de Educação também. E estamos aqui para assumir, né, as responsabilidades e cuidar das nossas crianças, que é a nossa prioridade, né? E o transporte escolar precisa que tenha
precisa que seja um transporte escolar com qualidade, para que essas crianças cheguem à escola com menos cansados e sem riscos, né? Uhum. Estamos passando por um período difícil, esse período agora, até mesmo por ser um período chuvoso, o ano passado também os atritos maiores do transporte escolar, eles vêm nesse período em razão que as estradas ficam mais pesadas, né, para os transportes transitarem, e vem as questões também de mais buracos, e a nossa região é uma região crítica, né, nessa área, nesse período, então acaba acontecendo que fica mais difícil, né, o transporte, tanto da terceirizada quanto da própria também. A questão é que a frota própria, nós temos ônibus reservas que fazem, né, quando um ônibus quebra, a gente já tem um outro para repor, e aí não deixa que as crianças faltem à escola. Porque então, isso é uma norma, né? Tanta frota municipal, a terceirizada também tem que ter esse reserva. Isso é uma norma já contratual, né? Sim, a terceirizada também precisa de um reserva, por isso até mesmo que na última licitação foi feita a licitação por lote, que nessa licitação por lote dá essa condição que a terceirizada tem que ter o reserva. Uhum. E se acaso fosse, como era antigamente, ônibus por linha, um ônibus, então não tinha essa regularidade, né, do ônibus reserva. Entendi. A licitação ela é por 2 anos, né, nós estamos no 2º ano. Temos a dificuldade no município de Montenegro, que nós não temos segunda concorrência, então faz com que nós não temos uma outra empresa para assumir essas rotas. A gente, às vezes, precisa tentar resolver dentro do que tem, para não prejudicar o ano letivo. E assim, nós estamos notificando a empresa e tentando fazer com que consiga acontecer, né, que eles melhorem a condição do transporte, para que nós tenhamos, né, um término de ano letivo que as crianças não tenham risco no transporte escolar. Entendi. Secretária, mas assim... Estamos fazendo, Sérgio, a revisão dos ônibus, acompanhando, né, todos eles, não só os ônibus da Mário Palmério, estamos também indo para os outros, fazendo a revisão dos outros ônibus também. Uhum. Hoje fomos a 74, também encontramos algumas questões que precisam ser ajustadas e melhoradas, também caminhamos mais uma notificação, estou aguardando a primeira de ontem, para que, se eles alinharem o transporte, a gente retornar com a própria comissão para fazer a nova análise, se realmente atendeu dentro das necessidades do transporte escolar. Lembrando, Sérgio, que os ônibus, eles estão, né, como já disse várias vezes, até está ficando cansativo isso, eles são regularizados pelo Detran e também isso nos traz, né, um probleminha também, um transtorno, porque o Detran é o órgão maior. Tá, mas secretária, a questão da revisão pra gente poder entender, o Detran, ele faz uma vistoria, mas não é uma vistoria mecânica. Ele faz uma vistoria de sinalização, cinto, vidros, retrovisor, sinalização, documentação, enfim, a mecânica eles não fazem. A Secretaria de Educação, esta comissão, faz uma revisão mecânica, porque os problemas que os ônibus estão apresentando nas linhas é problema mecânico. Essa revisão mecânica, vocês, quando vai fazer essa vistoria, tem um mecânico para fazer isso ou não? Fica só naquele olhar de leigo? Eu vou ser bem sincero para você, nós não temos engenheiro mecânico no município. Nem mesmo o Estado, acredito eu, que tenha, né, engenheiro mecânico. A gente faz a vistoria com pessoas que entendem de mecânica, mas não é engenheiro mecânico, tá bom? Onde eles analisam os pontos que, por exemplo, Cardan analisa a questão do freio, analisa vários pontos que pede na vistoria, tem vários pontos que eles precisam sinalizar se está ok ou não, tá? Entendi. Os cintos, a elétrica, isso tudo eles analisam, mas não temos um engenheiro mecânico, tá? Isso é uma das complexidades, né, que nós temos tanto no município, quanto no Detran, quanto também em outros órgãos também. Mas vocês não podem contratar um mecânico ou pedir um apoio voluntário de um mecânico do município, fazer um documento para que um mecânico mesmo... Mecânico nós temos. Mecânico nós temos, Sérgio. Nós não temos engenheiro mecânico. Mas eu acho que não precisa ser um engenheiro mecânico. Eu acho que o mecânico vai entender. Mecânico de qualidade, dos melhores, nós temos dentro da Secretaria de Educação. E eles acompanham a fiscalização. É um transporte de qualidade que eu posso
confirmar que o transporte da frota própria é um transporte de qualidade, bem cuidado, nosso mecânico é de excelência. Eu entendi, mas o mecânico de vocês, esse mecânico bom que vocês têm na secretaria, ele acompanha junto com a comissão? Nossos mecânicos, né, estão acompanhando a comissão. Isso que eu queria entender. Então tem um mecânico acompanhando. Sim, né? Tem um mecânico acompanhando. Muito bem, entendi. E aí, secretária? O que traria uma legalidade maior seria um engenheiro mecânico. Entendi. Mas aí, secretária, agora, depois de todos esses problemas detectados, segundo ano da empresa no município, não sanou nenhum problema, porque continua os mesmos ônibus, não substituiu nada. A secretaria Sérgio, ainda... Não, deixa eu posso te cortar um pouquinho? Pode. Na realidade, os ônibus estão autorizados. Eles estão autorizados pelo Detran, eles estão legalmente rodando. Por exemplo, eles estão no tempo de rodagem, eles estão com a regularização do Detran até o dia 15/7/2024. De mês de julho, faz-se de novo a revisão. Mas a parte mecânica não está dando conta, porque não consegue rodar. Ontem corrigiu, arrumaram... Aí quando retornando, já quebrou de novo. Então a parte mecânica está péssima. Não sou eu que estou dizendo, são os fatos. Nós estamos cobrando, essas questões que nós estamos cobrando da empresa. Como o ônibus oficial da linha não está bem, e o ônibus reserva quebrou também, para a empresa enviar um outro ônibus para lá que não tenha documentação do Detran, aí eu também não posso concordar, não posso aceitar. Então, a razão disso, nós estamos colocando um transporte da frota própria até que eles legalizem o transporte da empresa. Tá bom, mas secretária, você não vai poder ficar deixando um transporte da frota própria ficar cobrindo uma terceirizada, porque isso vai dar um problema lá na frente. 2 dias, tudo bem, mas não pode ficar o tempo todo, né? Ele vai ter que resolver um jeito. Não, eu não posso deixar os alunos sem aula, porque esses dias que eles não rodarem, eles não vão receberem. Entendeu? Eles recebem por dia trabalhado. Então, a empresa não rodou, eu posso ir lá na linha e colocar um outro transporte. Eu não mas por tempo indeterminado? Mas pode rodar por tempo indeterminado ou por 2, 3 dias? Não, por tempo até que eles organizem o transporte nas notificações. Eu não posso ficar 1 mês, 2 meses. Eu poderia sim, no caso, se eu tivesse o transporte para colocar nas rotas, se eu tivesse no município 12 transportes, 16 transportes. Entendi. Aí eu colocaria, tiraria, não vou fechar isso aqui. Mas todo mundo quer ouvir da senhora, ou talvez até do próprio prefeito, porque o prefeito, comigo, ele ainda não falou sobre esse assunto, nem o ano passado, nem este ano. Eu vou até fazer contato com ele para ver se ele tem interesse em falar qual é o pensamento dele, mesmo que ele não é o responsável pela parte de licitação e tudo mais. Mas ele é o gestor. Vou ver o que ele pensa, se ele quer se manifestar. Mas assim, as pessoas querem ouvir da senhora. Estou falando senhora por questão de respeito. O que a senhora pensa? A senhora quer que essa empresa conclui o contrato, ou a vontade é que ela saísse fora logo para licitar, resolver um problema? Porque nós tivemos o período de férias e vocês não procuraram uma forma de licitar, de conversar com essa empresa, tirar ela fora, porque eu acho que ônibus melhor ela não vai ter mesmo. Não apresentou até agora, acredito que não terá. O que a senhora pensa sobre a empresa? Na realidade, Sérgio, o transporte da frota terceirizada nunca foi um transporte de excelência. Nunca nós tivemos um transporte excelente. Essa questão dos ônibus, as nossas estradas, em razão das serras, dos barros, ainda mais esse período agora, que é chuvoso. Então, eles quebram mais do que os ônibus da frota própria, porque os ônibus da frota própria são mais altos, geralmente. E melhores, então, bem mais novos, bem mais novos. Para resolver o problema do município, dizer, não, nós não vamos mais ter transtornos no município, seria conseguir ônibus para atender todas as rotas com frota própria, frota do município. Mas para isso nós teríamos que conseguir muito mais ônibus. Entendi. Precisaríamos buscar mais recurso. Mas, o ano passado secretária, nós conseguimos 4 ônibus. A você gente já diminuiu algumas rotas. Entendi. Isso é bom, isso é positivo. Mas deixa eu falar. No caso,
caos no transporte escolar agora tá bem maior do que no passado. Porque no passado quebrava muito ônibus de uma ou duas empresas. Lá na 50 mesmo tinha uns ônibus bem ruins. Mas agora... Bastante. Sim. Sérgio, esse problema sempre aconteceu. Mas não é este nível. Muito crítico. Mas não é este nível, né, secretária? Não era mediatizado. Sempre teve problemas críticos. Entendi. A senhora acha que não era mediatizado. Sempre teve. A gente sempre teve que ficar fazendo correção, correndo atrás, pedindo para ajustar. Sempre. Vamos licitar que agora, se Deus abençoar, teremos uma licitação melhor. Teremos ônibus melhor. Chegam, acontece assim. Podemos licitar e ser deserta. Entendi. Esse modelo que a senhora adotou... Parar o transporte, não é isso. Esse modelo que a senhora adotou de licitar por lote, isso não foi um tiro no pé não, secretário? Não ficou pior não do que quando a senhora tinha as empresas locais, por exemplo? Não? Não, Sérgio, por causa dessa questão do ônibus reserva. A prioridade é que cada empresa, cada lote tem um ônibus reserva para daí não acontecer o que está acontecendo. Mas essa também não tem o ônibus reserva. O que aconteceu, por exemplo, na Mário Palmério é que o ônibus reserva também estragou, os dois estragaram. E o ônibus reserva, o problema é esse, é que fundiu o motor, né, naquele dia da enchente, aí o outro foi para buscar os alunos e estragou. Foi isso que aconteceu. Então, esse é o dano, né? Tá, então, no seu ponto de vista, sempre teve o mesmo problema. O problema é que no passado não era noticiado. Não era mediatizado. Tínhamos empresas melhores, tínhamos empresas piores, tá? Entendi. Eu já cheguei a fazer matéria, eu já cheguei a fazer. Estou generalizando. Eu já cheguei a fazer matéria quando eu trabalhava. Eu já cheguei a fazer matéria quando eu trabalhava na Band, sobre o transporte escolar da região ali, da 50, por uma empresa que estava um problema muito sério, estava um caos. E na época eu acompanhei alguns pais lá no MP em Ariquemes. Então tinha problema sim. Só que eu penso, aí já é o meu pensamento, que era menos. Não é porque agora nós temos problema no 74, no São Geraldo, na 50, ou seja, em todos os colégios, todas as rotas está tendo problema, os ônibus estão ruins. E tudo de um tempo no mesmo tempo. E naquela época era, por exemplo, uma rota dava um problema, mas as outras estavam de boa. Para mim que agora Sérgio, o caos... na realidade, igual eu estou te falando, os nossos ônibus da frota própria também quebram muito. Quebram, porém nós temos com um mecânico ali de excelência que está o tempo todo, 2 mecânicos cuidando dessa frota. Que bom. E 4 ônibus de reserva, estragou um, vai outro. Entendi. Entendeu? Então é por isso que nós não temos esses problemas. Esta possibilidade de rompimento do contrato, a senhora não cogita isso? Está fora de cogitação. Se eu tenho uma outra opção para não parar, não prejudicar o ano letivo das crianças, eu ainda quero tentar ver se nós conseguimos alinhar para terminar esse ano letivo, lógico, cobrando, notificando, buscando melhoria e cobrando comissão ativa mais em cima das rotas, das frotas, né? Buscando cada 15 dias, 20 dias, verificando de novo e ver se nós conseguimos, sim, dar seguimento, porque senão nós vamos ter uma perda do ano letivo muito, muito longa. É muito tempo para nós ficarmos aguardando a licitação e as escolas paradas. Tá. Então, nós temos alguns transportes, entre eles, tem alguns transportes que não estão bons, mas também tem transportes que tá trabalhando bem. Não são todos, não podemos também generalizar, não são todos. Entendi. Então, o que nós estamos fazendo? Fomos com a comissão, analisou um problema, já entrar com a empresa para que ela sane esse problema. Os vereadores estão cobrando da senhora? Estão conversando com a senhora sobre esse problema? Os vereadores não estão, não preciso falar nome, estou falando dos vereadores. Eles estão acompanhando essa problemática? Estão acompanhando, eles vão até as escolas, eles vêm com a demanda, a gente vai atrás. Nós não fizemos revisão só agora que foi fazer as análises, já fizemos alguns dias atrás. Tá. O prefeito tem sentado com a senhora também, tem cobrado? Nesse período já aconteceu de acontecer problema apresentar problema no transporte. Entendi. Nesse período.
Já passamos com a comissão. Não é a primeira vez que nós estamos indo com a comissão, já passamos outras vezes. Analisar ela está tranquilo. De repente, aquele ônibus quebra. Aí gera o problema, que falta, digamos que dá um problema numa falta de aula, uma coisa assim, gera o problema, né? Tá, secretário, eu quero deixar bem claro aqui. Sérgio, uma questão crítica. Nós não estamos deixando de buscar resolver, tá? Entendi. Até mesmo porque a gente não está aqui brincando de educação, a gente está aqui trabalhando mesmo para fazer que aconteça, que tenhamos excelentes resultados, né, que as crianças consigam, tenhamos um transporte melhor. Eu sei disso. Deixa eu só pontuar aqui, secretária, para nós não perder a ponta da linha. Nós aqui nunca questionamos o trabalho da senhora como secretária. Agora, nós não podemos deixar de debater a pauta. Não tem porquê pais de alunos entrar em contato com a gente fala, não, nós não vamos falar porque a secretária está trabalhando bem. Ninguém está questionando o trabalho da senhora. Nós estamos questionando a prestação de serviço de uma empresa terceirizada para o município e que o trabalho está deixando a desejar. Os pais estão descontentes. Então a gente debate o assunto justamente por isso, para ver o que está sendo feito. Eu acompanhei a vistoria que vocês fizeram o ano passado, a cobrança que a senhora fez, a empresa, sei que não foi omissa, o próprio MP notificou a secretaria da senhora, a senhora respondeu, enfim. Então não está fugindo da responsabilidade. Lembrando, Sérgio, que tivemos vistoria em seguida do próprio MP que veio no município. Não sei se você lembra que no mês de abril veio, analisou os ônibus, né? Liberou os ônibus para rodarem. Isso. Então, a partir do momento que a gente faz a cobrança, a empresa também ela busca o quê? Sanar essas cobranças. Exatamente. Então, aí eu estou esperando que ela sane os problemas. Agora nós aqui, secretário, nós vamos continuar. Nós aqui, a senhora sabe muito bem disso, a gente acompanha. Aqui nós fazemos jornalismo e às vezes as pessoas confundem o jornalismo com o jornalismo publicitário. O publicitário, ele vai falar só aquilo que é publicidade. Para isso, aí não precisa da gente aqui, que não é esse trabalho que a gente faz. Mas assim, nós destacamos os feitos da secretaria, toda vez que precisa da gente, a gente está à disposição, destaca os feitos, mas também, quando tem aquilo que ainda não está bom, não está agradando, a gente precisa debater o assunto. Igual estamos fazendo com a senhora aqui para ter a oportunidade de falar o que dá para mexer, o que não dá. Eu não quero que a senhora venha aqui também e minta, fala, não, nós vamos cancelar porque dá para cancelar, fazer um sensacionalismo. Se não pode cancelar o contrato, porque daí vai ser pior, porque vai ter que paralisar o ano letivo, sei lá o que vai acontecer, só que também não dá para ficar do jeito que tá, né? O ônibus sem rodar, tem que rodar. Então, assim, a gente já dá essa oportunidade para poder a gente debater o assunto, para que as pessoas que queiram entender, entendam que a parte pública está sendo feita, né? O trabalho da terceirizada está deixando a desejar, mas que vocês estão cobrando, estão indo atrás. A questão da mecânica, desta... Pode deixar a imagem, Yolanda. A questão dessa questão da vistoria, o que é a dúvida? O Detran fez a vistoria. O Detran não faz vistoria mecânica, ponto. Faz vistoria, cinto de segurança, para-brisa, seta, sinalização, enfim, pneus. Agora, mecânica eles não fazem. E por isso que a minha dúvida era, e esta comissão da educação? Faz essa vistoria mecânica? A senhora me respondeu que o mecânico está acompanhando. Então isso já é bom. Porque se o mecânico realmente estiver acompanhando, entrar debaixo dos ônibus e ver que tem alguma coisa errada, e notificar e não deixar a empresa fazer igual cochilando, eu acredito que dá para resolver o problema. Porque vai fazer igual ontem. Foi lá, viu que tem um problema. Não, nesse aqui não pode rodar. Vai ter que melhorar. Ele vai ter que melhorar, porque se ele ficar sem rodar também, ele não vai ganhar. Como é que ele vai pagar o motorista? Não é verdade? Então, tem que mexer no bolso. Viu, Sérgio? Lembrando que as pessoas da comissão são pessoas com experiência de transporte escolar, tá? Eles acompanham, eles conhecem pessoas com muitos anos de transporte escolar também, outros mais iniciantes, mas que a gente vê que é bem empenhado, e é toda pessoa com muita seriedade, não tem ninguém ali assim brincando, né? Tem muita seriedade no trabalho que acontece. Que bom, secretária. O prefeito tem conversado com você sobre o assunto, secretária? Sim, com certeza. Com certeza, cobrado também, tem horas que ele me liga cobrando, porque como que, né, para não deixar as coisas acontecer, chegar nesse ponto, né, o que aconteceu agora. Mas igual, voltando aqui, Sérgio, no assunto da própria Mário Palmério, o mês de março, eles rodaram totalmente,
Todos os dias letivos. Mas agora os pais falaram que já tem uns 5 dias que não vão para a escola. Estão faltando. Ele quebrou na quinta-feira, ele apresentou problema. Já no início de abril eu tive a ligação dos pais me falando que o ônibus não estava bom, tal, que já estava começando a dar transtornos. Aí agora, no dia daquela enchente mesmo, que aconteceu lá para a região da Mário Palmério, aqui prejudicou mais, né? No caso, o ônibus danificou mais. E aí, mas no mês de março, a gente assim, um mês tal letivo. Não tem falta no transporte escolar da Mário Palmério. Tá bom. Secretária, então assim, o único jeito da senhora, vamos dizer assim, colocar uma pressão nessa empresa, ninguém está torcendo contra a empresa, precisa ganhar porque tem os funcionários também. Mas vamos torcer que o empresário aí consiga resolver esse problema, porque os pais não podem ficar desse jeito, e fica negativo para a Secretaria de Educação. Fica negativo, fica chato isso aí. Mas assim, coloca lá esse amarelinho, já vai colocar a partir de amanhã, para rodar, né? Para substituir, e não permita que esse ônibus vai com uma meia boca de serviço. Ah, fizemos uma gambiarra ali, vai rodar amarrado com um negócio aqui, outro ali. Não permita. Deixa essa comissão, nem que seja de plantão. Fala, não, ou vocês arrumam ou não vai rodar. Porque se não rodar, não vai receber. E se não receber, não fecha a conta no final do mês. Como é que vai pagar os funcionários? Então, para a empresa, é melhor que resolva o problema. Sim, a gente já estão todos, a comissão já está consciente e agora eu estou aguardando a resposta da notificação, que no caso amanhã eles me encaminham, é o prazo, né? E eles dando a resposta, a gente já retorna. Tanto lá, como eu também já fiz a notificação de outros transportes, estou encaminhando também, e tenho prazo para depois de amanhã vamos estar retornando de novo. E vamos estar ali, cautelosos, né? E tentando fazer com que aconteça no transporte escolar no município. Muito bem. Bom, nós estamos falando de um problema sério que está acontecendo com o transporte escolar, mas aqui ninguém quer jogar a culpa, porque não vamos usar isso aqui para trampolim político, porque o que eu fico meio triste é que às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo a política. Nós aqui não temos lado não, gente. Na hora de votar, eu como cidadão, eu voto em um político. Agora aqui no jornal não tem lado, até porque o espaço está aberto para qualquer um dos representantes da classe política, qualquer um, para um pai de aluno, para um diretor. Agora, não vamos usar como trampolim político, torcer para que fique cada vez pior, porque quem vai perder somos nós mesmos. Nós temos que entender que isso aqui é pago com o dinheiro do povo. A secretária está aí para administrar aquilo que o povo paga de tributos para ver o benefício em troca. Então não vamos usar como trampolim político. Se tem legalidade para tirar essa empresa e colocar outra, beleza, que a secretaria faça. Mas se não tem como fazer às pressas e aí vai comprometer o ano letivo, vamos torcer para que essa empresa resolva. Da forma que a secretária está falando aí, dá para funcionar. Coloca o transporte escolar, a frota própria para atender, socorrer aí, e aí o ônibus não vai rodar. Se não rodar, ele não tem a quilometragem, não vai receber. E aí o motorista vai ficar sentado a semana toda? Como é que a empresa vai pagar? Então a conta não vai fechar. Então a pressa vai ser da empresa. Agora os pais têm que ficar atentos, têm que cobrar mesmo. A gente não pode tirar essa legalidade dos pais estar cobrando, estar vigilantes, tem que ser vigilantes mesmo, cobrar do poder público. E nós não estamos jogando a culpa na secretaria, nem nos funcionários, dos servidores da educação, de maneira alguma, nem da comissão. Nós só estamos dizendo que há um problema e ele tem que ser sanado. Não dá para ficar repetindo todo ano a mesma situação. Beleza, secretária? Agradecer a você por ter atendido a gente nesse horário. E eu estou aqui à disposição, Sérgio, e torcendo para que tudo dê certo, né? Que a empresa consiga resolver também e que nós consigamos dar seguimento no nosso ano letivo sem transtornos. Se Deus quiser. Só quem ganha com isso, um trabalho bem feito, né? É a criança e a comunidade. É isso que a gente espera estar aqui a fazer. Muito bem. Boa sorte, secretária. Que tudo dê certo. Ok, uma ótima noite. Tá, então. Falamos com a secretária de Educação Municipal de Montenegro, a Gilvânia Bergamo. E o espaço vai ficar aberto também para a empresa. Se o empresário quiser falar, manifestar, a gente tem o espaço aqui também. Fechou, dona Yolanda? Obrigado, então. Vamos lá. Fechando o bloco aqui, então. Vamos lá.